Lúcio, reais 17,8 milhões. Lúcio é considerado um dos maiores zagueiros da história do futebol. Ficou muito famoso por ser um verdadeiro leão e terror de atacantes dentro do campo. Lúcio atuou por times como Bayern de Munique e Internazionale, grande futebol italiano. Lúcio tem quase 18 milhões de reais em sua conta bancária, parte disso em investimentos, imóveis e carros. Ele tem uma história de muito sucesso também pela seleção brasileira, onde jogou a Copa de 2002 e 2006. Atualmente, ele está aposentado dos campos. Júlio César, 15 milhões. Quando o assunto é goleiros incríveis, Júlio César é um nome que definitivamente tem que entrar na lista. Afinal, ele surgiu no futebol após o início dos anos 2000 no Flamengo e depois de ser destaque todo o ano foi merecidamente para o futebol europeu. Foi no Internacional que chegou ao seu auge na carreira, levando o clube a ser campeão do Scudetto por 2 vezes, além da Liga dos Campeões da UEFA. Para que seja possível entender a qualidade técnica de Júlio César, ele rivalizou com Buffon na Itália no auge do goleiro italiano. Atualmente a fortuna de Júlio César, que já está aposentado, é estimada em 15 milhões de reais. Mano Menezes, reais 5,1 milhões. Mano Menezes foi jogador de futebol por mais de 10 anos, mas sua atuação como jogador dentro dos campos não foi tão brilhante assim. Ele até jogou por grandes times, mas se aposentou rápido. Porém, quando o assunto é a experiência de Mano como técnico de futebol, aí a situação muda de figura. Ele já treinou times como Flamengo, Grêmio, Corinthians, Al Nassr e também a seleção brasileira de futebol. Mano tem uma história no futebol que justifica a sua fortuna inegável de 5,1 milhões. Cláudio Tafarel, reais 67,5 milhões. O preparador de goleiros da seleção brasileira é também um dos mais famosos goleiros da história do Brasil. Tafarel foi o goleiro que mais jogou pelo Brasil e esteve em uma das maiores conquistas da história do futebol brasileiro, a taça do tetracampeonato mundial. Ele foi o homem que olhou nos olhos de Roberto Baggio e botou tanto medo no atacante que o atacante chutou para fora. Nos clubes, Tafarel começou a carreira no Inter de Porto Alegre e jogou pelo Atlético Mineiro. Ele tem uma fortuna de quase 70 milhões de reais e trabalha para a Confederação Brasileira de Futebol. Marcelo Vieira, 82 milhões. Marcelo é um futebolista brasileiro que atua como lateral esquerdo. O brasileiro já foi elogiado por grandes ex-jogadores como Paolo Maldini e Diego Maradona, que o considerou o melhor de sua posição. Marcelo foi nomeado como herdeiro de Roberto Carlos pelo próprio jogador. Atualmente joga no Real Madrid e é um grande ídolo do time e um dos maiores jogadores da história do clube e um dos grandes vencedores. Revelado nas categorias de base do Fluminense, o lateral já despontava como uma das promessas. Pela seleção foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos em 2008, medalha de prata nos Jogos Olímpicos em 2012 e campeão da Copa das Confederações FIFA em 2013. Roberto Firmino, 63 milhões de reais. Roberto Firmino é um futebolista brasileiro que atua como atacante. Começou a carreira no CRB com 14 anos e depois aos 17 anos foi contratado pelo Figueirense, sendo um dos grandes destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2009. Em 2010 Firmino deixou o Figueirense rumo ao Hoffenheim, deixando o Figueira com 12 gols em 53 partidas. Assinou com o time alemão por 5 temporadas, sendo nomeado a revelação da Bundesliga. Em 2015 o Liverpool o contratou por 41 milhões de euros. Foi a segunda contratação mais cara da história do clube. Tem uma fortuna avaliada em 63 milhões de reais. Adriano Imperador, 60 milhões. Adriano Leite Ribeiro, ou simplesmente Adriano Imperador ou Adriano, é um ex-jogador de futebol que conquistou a nação de brasileiros, principalmente os cariocas flamenguistas. Mesmo com as chuteiras penduradas, o Imperador continua fazendo muito sucesso. Ele tem atuado como diretor de vendas da Adidas Brasil, conquistando bons faturamentos para a marca. Enquanto jogava, Adriano conquistou uma fortuna de 60 milhões de reais. Com todo esse dinheiro, ele gosta de aproveitar a vida do jeito mais luxuoso, morando em mansões ou se hospedando em hotéis de luxo. Robinho, 306 milhões. Com uma fortuna de mais de 300 milhões de reais na conta bancária e uma carreira realmente muito estrelada e respeitada, Robinho começou a sua história no futebol como um jovem magrinho que sempre surpreendia os torcedores do Santos,
clube que também revelou Neymar e o Rei Pelé. Robinho também jogou por vários anos na Itália, defendendo o Milan, e foi um dos galácticos do Real Madrid. Ele também jogou nos Estados Unidos e em clubes do Oriente Médio. Atualmente o jogador está sem clube e não sabemos se ele um dia voltará a jogar. Cafu, 15 milhões. Temos certeza de que a fortuna de Cafu provavelmente é maior do que o que ele declara dentro do Brasil, já que o jogador atuou em clubes fora do território brasileiro e ganhou muito dinheiro em cada um deles. Cafu tem uma fortuna no Brasil de 15 milhões de reais. Ele jogou por times como Roma, Milan e, é claro, pela seleção brasileira de futebol. Ele foi campeão mundial pelo Brasil em 2002 como capitão de uma seleção inesquecível. Ele é atualmente empresário e consultor da FIFA, além de se dedicar à aposentadoria com a família. Bebeto, reais 9,3 milhões. Quem é da nova geração com certeza já ouviu falar no ídolo Bebeto, que ao lado de Romário, conquistou o Tetra em 1994. Bebeto fez história no futebol brasileiro, sendo referência para diversos jogadores. Ele passou por clubes como Vasco da Gama e Flamengo. Foi ídolo dos dois clubes. Aposentado dos gramados, o ex-jogador segue a vida como deputado estadual, tendo uma fortuna acumulada em 6,3 milhões. Bastante coisa, afinal, antigamente os passes e os salários não eram tão extraordinários como hoje em dia. Uma curiosidade é que ele chegou a ter 12 milhões, mas por algumas eventualidades perdeu um pouco. Ronaldinho Gaúcho, 550 milhões. Um homem, um jogador, um ídolo, uma estrela ou um bruxo? No caso de Ronaldinho Gaúcho, ele é tudo isso junto. Um dos maiores craques do futebol brasileiro, Ronaldinho conquistava torcidas do seu time e do time oponente sempre que entrava no campo. Seu futebol divertido, carismático, brilhante deixavam até mesmo os jogadores adversários chocados com sua qualidade técnica. R10 jogou em vários clubes famosos. No Barcelona foi o maestro e multicampeão. No Flamengo foi ídolo de uma nação de 35 milhões de torcedores e no PSG começou a carreira para o mundo. Ele se divertiu muito durante sua carreira e acumulou uma fortuna de 550 milhões de reais.